Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos. Estamos falando do Salmo 119, nosso primeiro tesouro. Este será o episódio número 4. Semana passada, no episódio número 3, falamos sobre o tema Desvende os meus olhos, não deixe de assistir. O contexto do Salmo 119 é que ele é o livro, o capítulo mais longo da Bíblia, do livro mais longo da Bíblia, que é o Salmo. É chamado por alguns como tesouro dentre os salmos, o Salmo 119. Ele tem um lado poético, mas muito mais do que isso. É uma declaração de amor e profunda devoção à palavra de Deus, aos seus preceitos, revelando as preciosidades de alegria e bênçãos àqueles que buscam a Deus de todo o coração. Hoje falaremos do versículo 41 ao 64, com as 3 letrinhas hebraicas agora, Zal, Zain e Het. Cada um dos bloquinhos tem uma letra hebraica e no original, cada frase daquele bloquinho começa com aquela letra. Obviamente isso não acontece com a tradução em português, mas bora lá, verso 41 em diante. Venham também sobre mim, diz o salmista, as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Assim saberei responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois os teus estatutos são a minha esperança. Assim, continuarei sempre a obedecer a tua lei, e andarei em liberdade, pois me empenho a buscar os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Como tenho alegria e prazer nos teus mandamentos, como eu os amo. Para os teus mandamentos que amo, celebrarei levantando minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Esse é só o primeiro bloco, olha quanta riqueza tem aí. Verso 49, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Essa tua promessa renova as minhas forças, ela me consola em tempos de aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio da tua lei. Medito sempre nos teus estatutos tão antigos. Ó Senhor, eles me confortam e me consolam. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos perversos que rejeitam a tua lei. Teus decretos são o tema das minhas canções no lugar das minhas peregrinações. À noite, lembro-me de quem tu és, Senhor, portanto obedeço a tua lei. E assim passo os meus dias guardando os teus preceitos. Segundo bloquinho, só aí também quanta riqueza. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa é a tua. O Senhor é a minha porção, é a minha herança. Eu disse que guardaria as tuas palavras, porção para o dia e pão de cada dia, né? É o que está escrito aí, não é? Herança para o futuro. Bom, verso 58. Busco o teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Eu estou enfatizando a promessa, você já vai entender por quê. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. Eu me apressarei e sem demora obedecerei os teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, apesar disso eu não me esqueci da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo dos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Queridos, esse é o terceiro bloquinho. Por favor, leia, releia, medite quanta riqueza você vai poder extrair daí. E nesses trechos, continua sempre as métricas. Em média, 8 versículos, não é? No original, como eu disse, começando com a mesma letra. Ou seja, as métricas estão mantidas e também as ideias. O salmista sempre falando do amor pela palavra, seu desejo de permanecer fiel a ela, da alegria e a segurança dos que seguem os preceitos de Deus. Ele fala da sua indignação e desprezo para com os maus e perversos
que desdenham daquilo que é da parte de Deus. Então, esse salmo ele vai reforçando, repisando, replicando aquilo que o salmista vai colocando. Tem toda uma métrica, uma lógica e uma ideia mantida. Isso acontece. Então, leia e você vai tirar daí vários tesouros. Ou seja, são lindos e importantes significados que este blocão tem para trazer para os nossos corações. Mas eu hoje quero destacar um dos aspectos que eu creio ser mais presente na vida dos cristãos que esperam por ele, que são as promessas de Deus. Eu quero falar hoje sobre o tema promessas de Deus, as joias contidas nas promessas de Deus. Veja aqui no verso 41 ele diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Sim, nós cremos na promessa de salvação que nós temos e teremos. Verso 49, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Isso, o Senhor tem promessas que Ele fez para as nossas vidas e nós estamos esperando por elas. Algumas já aconteceram, outras ainda não. Verso 50, tua promessa renova minhas forças, ela me consola nos meus tempos de aflição, nos meus tempos de dúvida, de angústia. Verso 58, busco o teu favor de todo o coração, tem misericórdia de mim, conforme prometeste. Queridos, promessas podem ser de três maneiras. Podem ser feitas a servos de Deus, descritas na própria Bíblia, que nos revelam seus desejos, seus desígnios para cada um de nós e para aquela pessoa. Para exemplo, Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, porque você fez isso, não é? Saiu da sua terra e foi lá para a terra que eu te indiquei, em ti serão benditas todas as nações da terra. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Promessas feitas a Abraão. Ele fez uma promessa para um filho que ia nascer do ventre de Sara, amortecido, e assim por diante. Promessas que Deus foi fazendo e foi cumprindo. E se aconteceu com ele, acontece conosco. O Senhor Jesus Cristo falou: você vai ver a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus, não é? Falou para a irmã de Lázaro, quando Lázaro tinha morrido, e assim por diante. A palavra de Deus é cheia de palavras de promessa. Por quê? Porque o Senhor quer despertar no nosso coração a fé, para crermos nas suas promessas, na sua palavra. Então, também um segundo grupo podem ser aquelas promessas que encontramos no texto sagrado e que o Espírito Santo aplica ao nosso viver. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Você pode acreditar ou não, você pode crer ou não, você pode confiar ou não, você pode depender ou não, você pode descansar na promessa de Deus ou não. O que o Espírito Santo quer? Que você creia, descanse e confie e entregue ao Senhor a sua vida. Essa é uma promessa que está lá. Percebe que a promessa está escrita, aquilo que nós lemos, os testemunhos estão lá para que nós possamos crer e despertar em nós a relação com Deus e a nossa dependência dele. E mais, queridos, tem promessas que podem ser específicas em momentos especiais, agudos, nos quais precisamos de uma direção, de um consolo, de uma palavra de ânimo, ou simplesmente a confirmação que Deus continua ao nosso lado. Quantas vezes a gente fala: essa semana mesmo estava conversando com uma pessoa que está dizendo: naquele momento eu achei que Deus não estava mais comigo. E aí eu duvidei disso. Quantas vezes, né, acontece conosco? E eu tenho muitas palavras que Deus deu para mim, porque pela necessidade mesmo, pela minha incredulidade e por aquilo que eu sou, né? Eu sou empresário, eu tenho negócio, eu tenho família, eu tenho ministério, coisas que Deus me colocou a mão para fazer e eu quero cumpri-los de maneira com excelência. Em 94, 27 de 7 de 94, eu não trouxe a minha Bíblia aqui escrita, mas está lá, tem escrita a datinha lá. Eu tinha muitas dúvidas sobre o meu negócio e principalmente se eu teria condições e sucesso em desenvolvê-lo baseado na minha falta de capacidade e a minha falta de preparo. As duas coisas. Eu, olhando para mim, eu olhei: isso aqui não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu fui a Deus, e fui a Deus. E essa, por outro lado, foi a missão e o propósito que Deus me deu para cumprir.
E lá pelas tantas, orando diante de Deus, continuando dia após dia, não só por causa disso, mas servindo ao Senhor, porque eu o amo, meditando e orando, me veio a palavra de Isaías 45. Olha só, uma palavra tremenda. E quem sou eu para recebê-la? Mas no meu coração, o Senhor Jesus testificou pelo Espírito Santo que ele estava falando alguma coisa para mim e que era para eu permanecer, continuar, que ele estaria comigo. Essa palavra de Isaías 45 foi dada a Ciro. Ciro foi o cara, o persa, que foi e tirou o povo, né? Construiu, reconstruiu, né? O templo. Ele foi, mandou lá Neemias, ele foi que liberou a volta do povo do exílio. Ou seja, ele é um cara sui generis, só ele. Houve uma profecia sobre o nome dele anos antes dele nascer, séculos. Então é fantástico. Mas o Senhor falou para mim o seguinte: eu tenho te despertado em justiça e todos os teus caminhos endireitarei. Verso 13 do Salmo de Isaías 45. Você edificará a minha cidade e soltará meus cativos, não por preço. Eu entendi que eu estaria abençoando pessoas, igrejas, cidades, não por preço nem por presentes, diz o Senhor. Por quê? Porque há tanta gente que faz isso por interesse, não é? E assim diz o Senhor, continua, a ciência do Egito, né? As coisas, né? Você vê as pirâmides, eu fui até as pirâmides, é fantástico. O comércio dos etíopes, ou seja, aquele negócio que você não consegue fazer. Deus está dando exemplo dos melhores comerciantes, os melhores da ciência, o Egito, os melhores do comércio, e os sabeus, homens de alta importância, organizações, sistemas, empresas, negócios importantes, virão a ti e serão teus, virão trazidos atrás de ti e diante de ti se prostrarão. Quem sou eu, meus queridos? Mas eu recebi essa palavra. Confessarão em súplicas, dizendo, de fato, Deus está em ti e não existe nenhum outro Deus como ele. Isso foi dito a Ciro, mas foi dito para mim lá em 27 de julho de 94, uma promessa que o Senhor trouxe para a minha vida. Eu nunca contei isso para ninguém, a minha esposa sabe, poucos, mas o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra me acompanhou. Demorou quantos anos? Muitos anos para acontecer, mas naquele momento foi aquela injeção de glicose espiritual na veia para que eu pudesse caminhar e saber que Deus estava comigo. Anos depois, o Senhor foi me abençoando, trouxe grandes empresas, me deu grandes ideias, abriu grandes negócios, fui ao mundo todo, fiz negócios, Deus abençoou, porque a promessa dele se cumpre. Esta joia, esse tesouro que eu guardei no meu coração, ele se cumpriu. Então, queridos, estava em mim acreditar ou não, achar que isso era da minha cabeça ou não. Eu vou chegar nesse momento, mas continuando, as promessas de Deus foram escritas e são uma grande arma que o Espírito Santo utiliza para desenvolver a nossa fé, a sua e a minha. São tesouros escondidos, joias preciosas para usarmos durante a nossa caminhada cristã. Por isso o Salmo 12 diz, as promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Olha só, coisa linda! As promessas do Senhor. Você quer ter uma vida cristã medíocre? Viva na normalidade da rotina do dia a dia. Não procure nada disso, não queira nada de Deus, ande a sua vidinha, entregue o que você tem para entregar e a sua vida vai passar. Se você vai ser salvo ou não, isso é problema seu com Deus. Mas você quer ver a obra de Deus em você e através de você? Entregue-se e creia pela fé. Faça das promessas de Deus profecias sobre a sua vida, coisas que vão acontecer. Se você quer ser diferenciado no Senhor, é assim que acontece. Lembre-se de Esther, aquela menina órfã que se tornou rainha para salvar o seu povo. Perdeu os pais, Mardoqueu, seu tio, cuidou dela. De repente ela foi parar na corte do rei. E lá ela salvou o seu povo, aliás, o povo de Israel, comemorando agora o Purim, por causa dela, porque ela livrou o povo todo que deveria ter morrido, não é? Ou do pequeno pastor Davi, que nem seu pai lembrou dele quando Samuel foi ungir alguns dos seus filhos. Tem mais um. Ele está lá cuidando das ovelhas, quer que chama mesmo? Nem precisa, ele é pequeno assim, é o mais novo.
mas Deus escolheu aquilo, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E ele aceitou o desafio quando ele chegou e viu aquele gigante afrontando o Deus vivo e se tornou um guerreiro poderoso e mais tarde rei de Israel. E se ele agisse como os outros, todos, o povo inteiro, em covardia e incredulidade? E se Esther ficasse na dela, com medo de perder sua vida? E se o próprio Cristo refugasse em sua hora mais negra, quando suou gotas de sangue, dizendo: Senhor, faça a sua vontade, mas não a minha, mas se der, passa de mim esse cálice, nós não estaríamos aqui, não haveria salvação e toda a criação e a humanidade estaria perdida. É o que diz Hebreus capítulo 5. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Claro, queridos, que precisamos tomar muitos cuidados, e aqui eu chamo a atenção em 2 pontos, 2 extremos. Espiritualizar tudo que vemos, lemos ou sentimos. Infelizmente, eu conheço, há muitas pessoas queridas de coração, que se perdem em sentimentos que não têm a ver com a palavra. Então, tá lá, sonhei com o papagaio, eu vi a tartaruga, eu vi, né, o gatinho subindo no telhado. Ah, então quer dizer que Deus pegou e tanta gente que faz isso. Li na palavra que o jumentinho, então, é o meu marido, né? Sei lá, eu tô brincando. Lembre-se, queridos, a fé é uma atitude consciente que tem que ser baseada na palavra de Deus, na coerência bíblica. Não é uma coerência aristotélica, não é uma lógica aristotélica, mas é uma coerência bíblica. Então, cuidado com esse espiritualismo de tudo. Quanta gente vive uma fantasia, e eu já vi isso muitas vezes na igreja. Então você tem que andar, eu já vou dar a solução para isso. Tem o outro lado, eu tenho o outro extremo. Materializar aquilo que for promessa da parte de Deus. Deus falando e eu dizendo que foi o mercado, meus contatos, as minhas amizades, foi o médico, foi a sorte, foi o destino. Interpretações de eventos, sinais e palavras espirituais através de lentes mundanas e materialistas. Este é o problema. Sobre estes, Jesus diz assim: tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Está lá em Mateus capítulo 13. Por quê? Porque os sinais e as promessas de Deus não estão no radar dessas pessoas. Elas não estão abertas para isso. E isso é uma tristeza, diz lá o Senhor Jesus. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, e não permitem que eu os cure. Felizes, porém, continua o Senhor Jesus Cristo, verso 16, são seus olhos, pois eles veem, seus ouvidos, porque eles ouvem, ele disse aos discípulos, os 2 extremos perigosos. Como evitá-los? Andando todos os dias em temor e comunhão com Deus, e checando se realmente estamos ouvindo a sua voz, ou se é a nossa vaidade, nosso misticismo que trouxemos do mundo, ou nosso materialismo. Dedique-se, meu querido, minha querida, a ouvi-lo todos os dias, a andar com Deus. Se alguém dissesse que o melhor conselheiro do mundo estaria ali e abriria uma agenda para você, né, para dar conselhos, haveria filas e filas e filas para escutá-lo, não é mesmo? Pois o Senhor nosso Deus é o conselheiro dos conselheiros, o Criador e o mantenedor do universo. Por isso, o próprio Salmo 119, o salmista continua lá na frente, dizendo, versos 147 e 148, levanto-me cedo, antes do sol nascer, clamo e ponho a minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Se você der atenção, se você tiver consideração pelas coisas de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. E você sabe que quando o Senhor traz uma palavra para a sua vida, como aquela dada ao povo que ele iria possuir a terra prometida estava lá, não ia ser dada de graça. Eles teriam que subir e possuir, crendo. Havia nações fortalecidas como Jericó, e eles tinham que conquistar isso. E assim o Senhor nos dá promessas que muitas vezes nós temos que ter fé e continuar a crer.
Não é para a gente sentar e aguardar, mas nós devemos dar passos de fé. E finalmente, queridos, eu quero dizer, quando nos propomos a agir assim, com uma fé ativa, uma fé que crê e vai, não é? O próprio Criador do universo entra em campo. Aí é a obra do Senhor Jesus Cristo. A gente faz isso aqui com a nossa fezinha menor que um grão de mostarda e o Senhor envia os seus anjos. Ele abre as portas que parecia que nunca abririam, transforma corações que pareciam fechados de pedra, alinha pessoas para nos ajudarem mesmo sem saber, quebra cadeias de rancor e inimizades, expande a nossa sabedoria e limitações, coloca palavras adequadas em nossas bocas e opera milagres além do que pedimos ou imaginamos. Você já viveu isso? Você pode comprovar isso? Eu já vivi, eu vivo isso todos os dias. Através da nossa atitude de fé, Deus nos permite passar por situações fantásticas. Dá frio na barriga? Dá. Você tem que dar o passo? Tem. O mar está ali para andar? É. Mas o Senhor, ou Ele abre ou a gente caminha por sobre as águas. Ele é Deus. Na hora do vamos ver, é fé que vai funcionar. Jamais poderíamos imaginar que o Senhor nos usasse, nos levantasse, fizesse de nós pessoas que seja para falar com uma pessoa do amor dele, e aquela vida ser transformada. Isto é milagre, isso tem valor. As suas promessas, queridos, podem até durar, mas elas vão se cumprir em nossas vidas. E de quebra, o Senhor Jesus nos torna exemplos de sua bondade e misericórdia para outros, através de testemunhos dos seus milagres, das suas maravilhas. Você está disposto a ousar, a crer quando os ventos forem contrários, porque é aí que pega, as circunstâncias forem desfavoráveis, os cenários não forem os mais prováveis? Saiba que joias preciosas são dadas àqueles que esperam no Senhor Jesus e creem de coração em suas promessas. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para vermos com os olhos espirituais. Abre os nossos corações para crermos, Senhor, para não sermos tímidos, para não sermos, Senhor, medíocres, Senhor, para não sermos covardes diante das situações que aparecem, Senhor. Dá-nos a ousadia, Senhor, em Ti, Senhor, em Ti, usando o Teu nome, não o nosso, porque nada temos e nada somos. Que o Senhor nos use para a Tua glória, que o Senhor venha sobre nós com a Tua graça, Senhor, usando-nos, Senhor, e fazendo com que possamos, Senhor, desvendar os mistérios, os tesouros escondidos nas joias preciosas das Tuas promessas, que assim seja, em nome de Jesus. Amém, querido? Esta é a palavra que o Senhor trouxe para a gente hoje. Que Deus possa edificar a sua vida. Ouça de novo, reparta, compartilhe essa palavra com quem você entende que Deus esteja mostrando no seu coração agora, que deva ouvir essa palavra, que o Senhor o abençoe. Se inscreva no nosso canal, receba uma palavra de Deus, curta, mande a sua mensagem e que Deus abençoe a sua família, a sua semana, em nome de Jesus. Amém.